Mas saiu assim. Mama Live. Olá, eu sou o Wander de Sen, está começando mais um programa Aventuras e Aventureiros aqui na Mama Live Rádio Web. Lembrando sempre que o nosso programa acontece todas as terças-feiras a partir das 8 horas, e ele é transmitido ao vivo pelo site da Mama Live, que é www.mamalive.com.br, pelo Facebook da Mama Live, pelo YouTube da Mama Live e também pelo meu Facebook, que é Wander de Senha. E também lembrando que, para quem não consegue assistir ao vivo, o programa depois fica disponível, né, tanto no YouTube quanto no Facebook da Mama Live, também no meu Facebook. E daí depois você pode lá entrar, assistir, baixar, encaminhar, mandar para alguém. E no YouTube tem uma playlist lá do Aventuras e Aventureiros que tem todos os nossos programas lá. Hoje é o 26º programa. E hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu tinha anunciado semana passada que hoje nós falaríamos sobre fotografias de aventura, mas a nossa convidada acabou tendo que cancelar, e eu não tive tempo hábil de arrumar um outro convidado, né, de convidar uma outra pessoa. Então, hoje vai ser sem convidados. Pela primeira vez, né, tivemos 25 programas com convidados, seja aqui no estúdio, seja via live, ou em algumas vezes convidados no estúdio via live. Então, hoje vai ser nosso primeiro programa sem convidados. Aliás, sem nenhum convidado, né? Falei 100 convidados, 100 parece que é 100 numérico, né? Não, é sem nenhum convidado. Então, vamos testar um novo formato, e dependendo do resultado, ele pode até acontecer outras vezes nesse formato, sem nenhuma pessoa aqui participando, tá bom? Bom, o tema de hoje vai ser, vamos falar sobre a Estrada da Morte, na Bolívia. Essa estrada, ela é, desde meados de 2005, 2004, por ali, ela começou a ser usada para turismo, principalmente para pessoal de bicicleta. Então, vem ciclistas do mundo todo ali para fazer essa aventura, essa descida, esse downhill, né? Que downhill seria, na tradução literal, morro abaixo, descida. Então, veio o pessoal ali de várias partes do mundo fazer esse downhill na Estrada da Morte. A primeira vez que eu ouvi falar dessa estrada foi no Globo Repórter. Teve uns anos atrás, passou, né, o Globo Repórter mostrando, e até o repórter, não lembro o nome agora, ele desceu de bike lá. Bom, o nome oficial da Estrada da Morte é Camino de los Yungas, também é conhecido como Camino de la Morte, Estrada da Morte, e em inglês, principalmente, né, Death Road, que é como a maioria dos turistas que vêm são língua inglesa, né, vem muitos europeus também, norte-americanos, então eles usam mais esse nome. Mas só para vocês terem uma ideia inicial do que é a Estrada da Morte, eu pedi para o Stefano ali colocar um videozinho de 5 minutos ali, só para vocês terem uma noção do que é o assunto de hoje. Manda ver lá, Stefano.
¿Cómo puedes así? Tinha. ¡Ay! ¡Samuel, familia May! Então, pessoal, esse vídeo serviu para vocês terem uma ideia do que é a Estrada da Morte, ali, do que é a brincadeira. Então, eu tive a oportunidade, né, de fazer esse downhill. Como eu falei antes, né, a primeira vez que eu fiquei sabendo da Estrada da Morte foi através do Globo Repórter. Anotei na minha listinha de coisas que eu queria fazer. E depois, uns anos depois, surgiu a oportunidade de uma viagem que eu fiquei 30 dias rodando por Peru e Bolívia. Eu fiz esse downhill. Esse é um roteiro de um dia apenas, então todos os hostels, hotéis lá de La Paz, eles vendem esse pacote, então são várias empresas que fazem esse roteiro. Então você contrata ali o pacote, você vem a bike, vem o transporte, o guia vai junto, a roupa, casaco, calça, depois também tem as proteções, capacete. Então o pessoal acompanha. O motorista da van, ele tem treinamento de enfermagem, então ele em caso de acidente, ele é o socorrista ali, ele que dá os primeiros socorros. Então, essa estrada, ela foi construída na década de 1930 por prisioneiros paraguaios que foram capturados durante a Guerra do Chaco, né, que foi uma guerra por território que aconteceu entre 1932 e 1935. Então, até então não existia nenhuma ligação entre La Paz, né, a capital da Bolívia, e a região ali da Bolívia amazônica, que é a floresta amazônica também, né, chega até a Bolívia, não é só no Brasil, lembrando, né, pega a Venezuela, pega as Guianas, pega a Bolívia. Então, daí na época lá, os governantes resolveram, tinha bastante mão de obra, né, tinham bastante prisioneiros, se bem que a Bolívia, ela perdeu a guerra para o Paraguai, apesar de ter mais homens e tudo, na época ela acabou perdendo, teve mais mortes, né, mas isso aí é outra história. Mas então foram prisioneiros paraguaios em sistema de escravidão que foram tratados como escravos e eles que fizeram essa estrada. Ela fica a mais ou menos 1 hora ali de distância de La Paz. E em 1995, ela foi considerada pelo BID, né, o Banco Internacional de Desenvolvimento, como a pior estrada do mundo. E nessa época, daí eles começaram a construir, né, como tinha muitas mortes, a média ali era 300 mortes por ano na estrada, né, que nessa época não era asfaltado. Então, daí construíram uma estrada nova, asfaltada. E a partir disso, ela foi inaugurada em 2005, o número de mortes daí caiu de 300 por ano para 100 por ano. E a maioria delas ainda acontece nesse trecho que não é asfaltado. Pedi para o Stefano colocar umas fotos ali para ilustrando, daí fica mais fácil para ir falando e contando a história de como é o downhill. Bom, aqui ó, o local onde começa. Então, você contrata o pacote, né, lá em La Paz. Eu mesmo contratei no hostel onde eu estava, né? Eu estava no hostel El Solar, que fica no centro, é um hostel bastante conhecido. Eu já tinha feito outros roteiros com o pessoal, então eu contratei esse passeio. Os valores, eu estava olhando o preço de hoje, ele está, pelo menos antes da pandemia, ele variava de 300 a 500 reais, tá? Então, não é um preço, assim, dos mais elevados pelo que está incluso no pacote, né? Que é o transporte, a bike, a roupa, o guia. E o 300 reais é a bicicleta intermediária ali com um amortecedor dianteiro, e a de 500 é mais cara, é uma bike de fibra de carbono, né, bem top de linha. Se bem que a fibra de carbono ela acaba a bicicleta mais leve, mas como ali é tudo descida,
não vi necessidade de ter uma bicicleta de fibra de carbono, né? Só lá no final que você acaba tendo que pedalar um pouquinho. Então, no meu grupo, nesse dia nós estávamos em 4 pessoas. Tinha eu, um espanhol, um suíço e um israelense. Mas como os 3 falavam espanhol, então a comunicação era fácil. Meu inglês é bem fraco, né? Mas foi bem tranquilo, assim. E dos 3 eu tenho contato até hoje com o suíço, né? A língua principal dele é espanhol, porque ele namora uma peruana e sempre ele está vindo para o Peru, veio para o Brasil já, ele viaja o mundo todo, né? Então a gente criou bastante ligação, assim, então a gente sempre está conversando. Esse é o local, né? Então você sai lá de La Paz, às 7 horas da manhã, 1 hora de viagem, daí chega no início, aqui nesse local que é chamado La Cumbre. Então, o início do pedal, ele está a 4.700 metros de altitude. Aqui era mês de junho, inverno, julho, né? Não, era junho. Era final de junho, então era inverno, estava bastante frio. Ali estava uma temperatura de 0 graus. Então, você sai de 4.700 metros, uma temperatura ali próxima a zero, e depois de 65 quilômetros de descida, você chega à altitude de 1.200 metros. E já está ali na floresta amazônica, um calor, então você sai de zero, a gente chegou, quando chegou no final do roteiro, 4 horas depois da descida, estava a 35 graus, né? Então, no meio do caminho, você tem que trocar de roupa. E antes de começar ali a descida, né, primeiro a gente andou cerca de 25 quilômetros na parte asfaltada, e depois a gente pega um desvio e utiliza a parte antiga, aquela parte que apareceu no vídeo lá, que ainda não é asfaltada, a parte onde acontecia muitas mortes, né, a parte original da Estrada da Morte. A asfaltada hoje ela chega, né, de La Paz até ali a cidadezinha chamada Coroicó. E os turistas, né, fazem esse desvio porque eles querem emoção, né? Primeiro fazem um asfalto ali, que pega bastante velocidade, mas não é tão perigoso. E depois fazem o trecho que é ali trecho de terra. E o local ali é bonito, só que você não consegue, né, ficar observando muito, olhando do lado, não. E ali nós pegávamos a velocidade ali entre 60 e 70 por hora na bike ali. E borra abaixo sempre. E quando você queria mais velocidade, você abaixava o queixo próximo ao guidão e se equilibrava. E o problema, por ser região ali de montanha, né, altitude alta, tem muito vento. Então, às vezes, o vento vinha de frente, depois ele vinha de lado, daqui a pouquinho ele vinha de trás, então você tinha que sempre ficar se equilibrando ali, se cuidando. Eu tive um pequeno susto ali, numa das curvas, tinha pedrisca, por muito pouco eu não caí, né? E foi bem no momento que eu estava me animando ali, eu estava pegando o time espanhol do grupo, ele era o que mais corria, o que ia mais pegar a maior velocidade, né? Eu estava tentando acompanhá-lo e estava me animando, né? Estava me achando expert no assunto ali. Depois do pedrisco que eu quase caí, daí eu fiquei mais esperto. E a 60, 70 por hora, você cair no asfalto, né? Mesmo equipado ali, a gente usava proteção nos braços, nas pernas, né? Aquelas proteções plásticas. Mas o meu maior medo era cair de boca ali, que se você for de cara no asfalto, digamos assim, você acaba ficando sem nenhum dente. E além da empresa, né, que eu estava ali, da El Solari, que era a empresa que eu estava fazendo lá, o Downhill, tinha muitas outras, né? Lá na hora que a gente começou lá a descida, eu vi outras empresas, tinha empresas lá com 20, 15, 10 pessoas. E uma que eu achei interessante, que eles usavam aqueles capacetes de motocross, né? Que ele tem uma ponta assim, é fechada, então que eles podem cair de boca que não se machuca tanto. E essa primeira parte foi show mesmo, assim, muita adrenalina, e fora o susto que eu quase caí ali, foi bem tranquilo. E por ser bastante cedo, então não tinha muito trânsito na estrada, então a gente tomava um certo cuidado com os veículos que estavam subindo, né, que não é... Porque qualquer bobeira que você fosse, é pista simples, né, uma subindo, uma descendo, então qualquer bobeira que você desse, quebrasse ali, você podia bater de frente com algum carro, né. Um detalhe, então, a estrada, ela foi em 2006, quando ela foi inaugurada, esse trecho aqui de asfalto, o trecho antigo ele começou a ser explorado pelo paraturismo, né? Pessoal descendo de moto e principalmente bicicleta. Então, o ciclismo se tornou ali a maior fonte de turismo. E há registro de 25 mortes de ciclistas desde que essa estrada foi aberta, né? Quase 20 anos que ela foi aberta para turismo, 25 mortes de ciclistas. E daqui a pouco vocês vão ver algumas fotos ali, tem algumas curvas na parte que não é asfaltada, que você tem cruzes, assim. Então, o guia nos falou, né? Quando você vê nas cruzes, algumas têm nome, quando você vê nome espanhol, que é o pessoal local, que foi acidente de carro, ônibus, caminhão. Quando você vê nome, né, nome de estrangeiros, pode saber que foi algum ciclista. Então, mais para frente, eu vou mostrar e vou contar ali um pouquinho sobre os acidentes ali. Então, por isso que é considerado estrada da morte, né? Porque são muitas mortes. E o pessoal daí vai fazer turismo, vai arriscar o pescoço. Tá, eu
Eu sabia do risco, o risco era calculado, como tenho uma certa experiência com ciclismo, né, pedalo há bastante tempo, já fiz viagem de bike, então eu queria encarar esse desafio, né? Mas eu tomei bastante cuidado, mas mesmo assim tem uns trechos lá que dava medo. No final dessa parte de asfalto, então tinha um túnel, só que o túnel não podia passar de bicicleta, né? Porque ele é um pouco escuro e não tem passagens laterais. Então ali a gente teve que descer das bikes e ir empurrando por uma trilha lateral. Depois que passou esse túnel, a gente embarcou na van e ela nos levou daí até o começo lá da parte antiga. Então essa era a van, né, que nos transportava, então estávamos em 4 ciclistas, tinha o nosso guia, tinha o motorista que também era enfermeiro e tinha um casal de chilenos que foi junto lá pegando carona com a gente, que até Coroicó, que eles estavam no mesmo hostel, quando eles conseguiram a caroninha lá. Então em cima as bicicletas e tinha também 2 bicicletas reservas, e o guia, além de guia, ele também é mecânico de bikes. Então nesse lugar ali a gente era um pouco antes da parte mais emocionante, então a gente parava ali para um lanchinho, para banheiro, e também ali você comprava um ticket, né, tipo um ingresso para você entrar na estrada, na parte antiga da estrada, que ali se tornou um parque nacional, então você paga uma taxa, cerca de R$10. Então nessa época que eu estive na Bolívia, ainda o real estava valorizado, então o real valia 3 vezes a moeda local, né, então acabava compensando, tudo era mais barato. Hoje está quase 1 por 1. Mas mesmo assim a Bolívia se torna um país interessante para viajar, um país que é barato, e para o brasileiro, né, mesmo que seja 1 por 1, tem muitos roteiros lá bem interessantes, tem montanhas nevadas, tem o Lago Titicaca, que é bem famoso, que você aprende na 5ª série, né, que é o lago navegável mais alto, né, de maior altitude no mundo, tem a Estrada da Morte, tem montanhas nevadas, assim, de 6.000 metros. Então tem outros passeios também pela região, menos conhecidos, mas é um local muito interessante para conhecer. Então eu indico, tá? Quem tiver com grana curta e quiser fazer bastante coisa em pouco tempo, Bolívia vale a pena. A Bolívia, até pouco tempo atrás, ela era o país mais pobre da América do Sul. Depois que teve aqueles problemas lá com a Venezuela, lá por causa do governo de esquerda e mais um monte de rolo lá, eles acabaram, né, a Bolívia perdeu a posição de país mais pobre, se for a Venezuela, que é considerado o país mais pobre da América do Sul. Então, nesse local aqui, a gente desembarcou da van, e aqui, pessoal, tirou as bikes lá de cima e a gente começou a descer para valer ali. Daí, esse é o trecho mesmo da Estrada da Morte mesmo, para mais conhecida, assim, né? O pessoal, a parte mais perigosa. Tem um registro ali, o guia estava nos explicando, o acidente com o maior número de vítimas aconteceu na década de 80, de 1980, bem no início de 1980. Um ônibus superlotado caiu numa curva e foram quase 100 mortes. Então, por isso que as estatísticas eram enormes. E outro detalhe, aqui a gente usa a mão inglesa. Esse é o casal de chilenos que estavam vindo de Santiago, lá no Chile, iam até ao México, lá na casa, eu não lembro agora se é o irmão do rapaz ou da moça, né? Eles iam fazer uma visita, então eles estavam fazendo mochilão, viajando com mochila, pegando carona onde desce, dormindo em barraca, então era custo baixo mesmo, uma pessoa bem gente fina, então a gente teve a oportunidade de conversar bastante. Até do susto que eu tive na descida lá, quando eu quase caí, né? Quando eu consegui retornar, eu voltei bem em frente à van, eu vi o pessoal, eles estavam bem assustados, assim. Daí na parada que a gente teve lá para comprar o ingresso para entrar no parque, lá, paradinha de lanche, a moça chilena veio me perguntar, né, que se eu tinha me assustado, o que aconteceu, né? Daí eu falei, foi pedrisco na estrada. Daí ela falou, né, que eles acharam na van, que ela gritou, o motorista também gritou, acharam que eu ia cair. Eu falei, eu também achei que eu ia cair, né? Então foi um susto, mas acho que foi até bom esse susto antes ali, que não era tão perigoso, que deu também bastante cuidado nessa parte aqui, mais perigosa. Pedi para o Stefano tirar um pouquinho as fotos, só para... Deixa eu só sair daqui, fazer a transição. Eu vi que tinha uma mensagem ali, vamos só um pouquinho aqui, que agora eu me perdi aqui, deu uma travada, achei. Bom, tem um pessoal já que está nos assistindo aqui, dando boa noite. O Antônio Carlos Berens, que é aqui de Campo Mourão. A Gessiane Pereira, nossa amiga lá de Piabiru. A Gessiane, acho que ela já está quase recuperada, ela já esteve aqui no programa uns meses atrás, e faz acho que uns 2 meses ela acabou numa trilha ali nas cachoeiras ali em Piabiru, ela acabou quebrando o pé, mas está se recuperando. Até essa semana ela me falou que comprou uma bicicleta, então como ela não vai poder caminhar muito no início, ela vai começar a pedalar. Então, Gessiane, fica a dica aí, ó, você agora que é uma ciclista novata, ó, já tem um desafio aí pela frente, ó. Se possível, um dia vá para a Bolívia fazer a Estrada da Morte. E o Marcelo e a Elisângela Kinneling. O Marcelinho é ciclista dos bons, hein? Até participava de competições.
Boa noite, Wander. Eu li seu livro sobre a Estrada da Morte, sensacional. Pô, bem lembrado, Marcelinho. Eu tenho um livro sobre a viagem na Bolívia e tenho um pequenininho só sobre contando esse trecho aí da Estrada da Morte. Então, já está fora de venda, acho que só no Amazon lá que você encontra, de repente procurar lá, acho que tem e-book, mas o livro físico mesmo em papel não está tendo mais. O Andrei Legnani, essa é uma das viagens que planejamos fazer, mas de moto. André, o pessoal faz muito de moto lá, então é bem interessante, né? Acho que vale a pena. Celso Melo, aí, Wander, parabéns. O Celso Melo é de Maringá, ele também é ciclista das antigas. O Adolfo Simões Neto, pô, que programa legal, parabéns. Valeu, Adolfo. O Adolfo eu não me lembro, acho que é a primeira vez que ele está nos acompanhando aqui, Adolfo. Então seja bem-vindo e toda terça-feira às 20 horas a gente está aqui. Bom, voltando aqui na Estrada da Morte, só deixa eu voltar aqui, né? Pode pôr de novo lá as fotos, Stefano. Deixa eu continuar aqui. Então, pessoal, quando chega na parte antiga mesmo da estrada, que é essa mesmo é a parte da Estrada da Morte, onde acontecia, ou ainda acontece a maioria dos acidentes, né? Como eu falei antes, hoje mesmo com aquela parte asfaltada, com quase todo o trânsito não passando mais por aqui, são em média 100 mortes por ano. E até conversando com o guia sobre isso, né? Então a gente tinha algumas paradas e eu ficava curioso, né? Ficava trocando ideia ali, perguntando. Ele estava me explicando também, em razão da Bolívia ser um país pobre, eles usam, a maioria dos carros são carros antigos. Essa região, quem mora ali para baixo, nessa região de mata, são lavradores, são famílias pobres, latifundiários. Então eles têm carros assim com pouca manutenção, carros antigos. Então muitas vezes são problemas mecânicos, problemas de freio. Então, em razão da questão do país ser pobre, a frota bem antiga, acaba acontecendo isso a manutenção é frágil e muitos acidentes, né? Então, e a estrada é cheia de pedrisco, então era fácil de você derrapar, eu tomava o máximo de cuidado. E outro detalhe, aqui se usa a mão inglesa, ou seja, quem desce vai pela esquerda, vai bem do lado do precipício, e quem sobe vai do lado direito, próximo ao barranco ali. Então, isso acontece, né? Isso sempre foi dessa forma, em razão de o motorista, como ele está no lado esquerdo, ele consegue, e a estrada é estreita, tem partes ali que ela chega a 3 metros, então para passar 2 carros, se você vê que um carro popular, em média, tem 1,70 m de largura, 2 carros meio que ele já passa, em alguns trechos não passam 2 carros. Se pega um caminhão e ônibus, se bem que hoje é raro passar caminhão e ônibus aí, mas ainda passa. Então imagina naquela época, que era a única estrada existente. Então eles colocaram mão inglesa, o motorista ele passava bem rente, olhando ele dirigia, quando via outro carro ele afastava e olhava para o precipício, chegava bem na borda. E então, como podia acontecer, a estrada não é só para turismo, né? Então, como a gente estava no horário ali que podia encontrar algum carro, a regra ali mesmo de bicicleta, você descer pelo lado esquerdo, próximo ao precipício. Cara, no começo ali dava medo mesmo, então eu ia bem devagar, com o máximo de cuidado. Só um detalhe aqui, a minha perna, mas eu tô lá no fundo, tem um algo lá. Opa, desculpa. Aquilo lá é um carro, ele tinha caído ali 4 dias antes, né? O guia estava contando, acho que nós paramos ali, ele mostrou, um carro tinha caído ali 4 dias antes com uma família e foram 4 mortes. Foi numa curva também, diz que o motorista se perdeu e caiu ali, gente, é difícil sobreviver. Eu tinha falado das cruzes, ó, aqui daí já começa, então você já ali no começo, você está todo com medo, você vê um precipício, vê um carro que caiu poucos dias antes, que morreram pessoas, daí você começa a ver essas cruzes, e daí você sabe que algumas são dos ciclistas que já morreram ali, né? Então, cara, o cuidado era redobrado. E tem muitas cruzes, tem algumas mais antigas que você não consegue ler nada, e tem outras já que são recentes. Mas alguns trechos ali a gente até animava e ia para a direita, né? Não mantinha a esquerda, porque você conseguia, às vezes, ver bem distante, né? Então você via que não via nenhum carro, então a gente puxava um pouquinho para a direita, que era mais seguro. Outro detalhe, o pessoal que sobe, quando chega próximo a curvas, caminhão, ônibus, que for ali, eles começam a buzinar, então eles buzinam bastante. Eu lembro que nesse dia só passou um caminhão por nós ainda, e a ordem também, né, que o guia tinha dado, quando passasse algum carro, a gente viu que estava vindo algum carro, a gente ia para a direita, descia da bicicleta e ficava próximo ao paredão. Então, quando passou um caminhão olhando um pouco largo, eu lembro que eu deixei a bicicleta de lado e fiquei meio que com as mãos assim, encostadas na parede ali, morrendo de medo. Esse é um dos trechos mais perigosos, pode ver ali que é pedrisco,
e algumas partes do precipício ali chega a 600 metros de profundidade. Mas a paisagem ali é muito bonita, então você desfruta muito, assim, também da vista. Se bem que a hora que você está descendo, né, você tá, apesar de não estar correndo muito, não dá para ficar prestando atenção na vista, não. Você fica prestando atenção no chão e na frente ali, principalmente nas curvas. Aqui mais uma cruzinha, essa era das antigas, lembro bem dela ali. E é o tempo todo assim, é descida, descida, e curvas, e pedra, então é bastante intenso esse trecho aqui de chão, é pouco mais de 30 quilômetros. E é sempre descendo, então você quase não precisa pedalar, você meio que vai deixa a bicicleta embalando. Aqui dá para ver que é essa cruz aqui aliás, ali não é uma cruz, é um monumento ali, ó, ele está em hebraico. Na época que eu estive lá, até o guia falou, né, que até então o recorde de mortos ali eram de israelenses. E como nosso grupo tinha um israelense, até brinquei com ele, falei, poxa, vocês não aprendem a andar de bicicleta na Israel, né? Ele até se espantou com essa informação. Aqui também tem uma cruz bastante antiga, e essa outra na época me chamou a atenção porque ó, aqui foi uma família que morreu, foi uma queda de carro. Então tem ali o marido, a esposa, ele tem ali Ninas, né, que seriam crianças, aí é Jorel e Ângela, são um casal de irmãos, né, morreram ali em agosto de 2003. Então você passa, tem muitas dessas cruzes assim, né, na beira da estrada, e sempre do lado esquerdo, que é onde o pessoal caiu. Então tem vezes ali que você, poxa, eu não cheguei a me perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu sempre, quando eu via essas cruzes assim, eu falava, gente, tem que me cuidar, né? Que o negócio que realmente é brincadeira, não é à toa que chama Estrada da Morte. Então, acho que das viagens que eu fiz de bike, tudo que eu rodei de bike até hoje, eu acho que esse foi assim aquele que eu estava mais tenso. Lá no fundo é a paisagem mais conhecida da Estrada da Morte ali. Ela é uma curva e o precipício é bastante alto, então ela é uma paisagem clássica. Essa curva aqui, ó, então é muito clássico do pessoal sentar, fazer grupinho, aí tiram as fotos de longe. Então, se você daqui para frente vê alguma imagem da Estrada da Morte, algum folder de passeio, algum livro, você com certeza vai lembrar dessa paisagem. Até nós vamos tirar uma foto lá, então. Se bem que também estava incluso, né? O nosso guia, ele era mecânico de bike, era guia, também era fotógrafo, e ele também fazia alguns filminhos. Só que ele era ruinzinho de foto. Olha, no final da viagem foi entregue para nós, daí, né? Para mim foi entregue à noite, que eu estava no hostel, onde era a mesma agência que eu contratei, e me entregaram uma camiseta e um DVD, né? Com fotos e vídeos dessa descida. Só fui abrir uns dias depois, mas não se aproveitou quase nada. Ele era muito ruim, assim, o que não era tremido, era desfocado, então deixou a desejar lá as fotos. E a camiseta, a minha, infelizmente, não serviu, né? Na hora lá eu não vi, ela não tinha etiqueta. Quando eu cheguei no Brasil, eu vi que ela era um tamanho P, então eu acabei doando para um bazar, acho que foi da Paz, aqui, da Associação de Animais aqui. Mas a camiseta era muito real, em inglês ela dizia, né? Eu sobrevivi à Estrada da Morte, daí tinha a bandeira da Bolívia na manga esquerda, a camiseta muito legal. Então esse é o trecho mais clássico aqui da descida. Então, como eu falei no início, estava quase, quando a gente saiu lá de Lacumbre, né, Lacumbre, que é o cume, lá a 4.700 metros, estava próximo a 0 graus. E conforme a gente foi descendo, né, foi baixando a altitude ali, começou a esquentar. Então, a gente teve, um pouco para frente, no meio do caminho, teve uma paradinha lá para a gente tirar, né, o casaco, tinha a calça de agasalho, que foi fornecido, né, pela empresa lá, a empresa de turismo que a gente estava fazendo o passeio ali, eles forneceram, né, um casaco bem grosso e tal. E daí a gente ficou com a roupa, a calça era minha, mas a blusa também era da empresa. E pode ver, tem as proteções para joelho, para cotovelo, então ela ameniza um pouco a queda. Então aí foi um momento que a gente parou para trocar de roupa, porque daí deixamos o frio para trás e começou o calor. E aqui tem um monumento que é bastante famoso aqui na Estrada da Morte. Eu li em alguns locais, o guia também me disse que foi a primeira morte de ciclista na Estrada da Morte. Mas eu também li em outro local, né, um outro site, que não foi a primeira. Então tem essa dúvida. Mas aqui foi uma moça, né, uma israelense, que caiu aí. Ela tinha, na época, ela caiu ali, foi 2001. Foi em 2001, então ela estava com 23 anos. Foi numa curva ali, ela deu uma derrapada nas pedras e voou com a bicicleta. Daí a família dela construiu esse monumento, vieram lá de
o guia estava contando a história ali, né, desde que eles vieram lá de Israel e construíram esse monumento. Então ele é o maior monumento que tem ali. E se vocês observarem aqui, essas pedras, tem várias pedrinhas aqui algumas caídas. Os israelenses, né, no caso, os judeus, eles, quando vão visitar um túmulo, vão visitar no cemitério, em vez de levarem flores, igual nós costumamos fazer, eles levam uma pedra. E essa pedra que significa que alguém foi visitar, que alguém esteve ali recentemente. E quanto mais pedras, mais visitas, né? Mostra que aquele túmulo teve. Então é um dos significados aí das pedras. Quem assistiu o filme A Lista de Schindler, que é um filme de bastante sucesso, que não assistiu, assista, talvez lembre que no final do filme eles mostram lá os judeus sobreviventes, né, que o Schindler salvou, eles visitando um cemitério em Jerusalém, onde o Schindler foi sepultado, e cada um levava uma pedra e colocava no túnel. No túmulo do Schindler. Então, esse é o significado dessas pedras. O israelense, né, que era Barak, o nome dele, o israelense que estava no meu grupo, ele não tinha observado esse monumento. A hora que a gente parou, ele estava lá trocando de roupa, estava fazendo um lanchinho, eu mostrei para ele, né, que estava em hebraico, ele chegou mais próximo, ele ficou bem espantado, assim. E ele sempre era o último que vinha, dos 4 era o que vinha mais lento, vinha até mais lento que eu, né? Depois que ele viu esse monumento, ele passou a vir bem devagar, mais devagar ainda. Bom, roupas trocadas, a gente seguiu em frente. E sempre descendo ali. E teve um momento que, desses pedriscos, então você passava e a pedra para todo lado. E teve algo que nunca aconteceu, já andei muita estrada de chão, estrada de pedra, mas teve uma pedra que ela, não sei como, ela bateu, o pneu jogou ela no quadro e veio no meu queixo. Então quase cortou, assim, eu quase fui a nocaute ali. Então levei uma pedrada, nunca me aconteceu. Sorte que não pegou na boca, se pega nos dentes tinha quebrado, mas foi... Eu não sei explicar, eu sei que tá pedalando, daqui a pouco a pedra veio de baixo, assim, uma pancada, eu até fiquei meio... Na hora assim, dei uma parada, assim, fiquei meio zonzo, então... Daí eu olhei assim, falei, poxa, não cortou, tava, sabe, quando fica passando a mão, ver se tá sem sangue, tava assim, bem dolorido, mas eu falei, sorte que não pegou no dente, se pega nos dentes aqui, então todo cuidado é pouco ali. E outro fato também, assim, um detalhe interessante que aconteceu nessa descida, foi que eu sempre usei relógio no braço direito, né? E na descida, o freio traseiro, você usa bastante mão direita. E chegou, acho que desse trecho ali, um pouco para frente ali, quase no final, eu estava comecei a sentir muita dor no pulso, né? Não estava entendendo, assim, meu pulso estava doendo. Daí eu parei no cantinho, fui olhar, estava inchado, de tanto que eu freava, tanto usar a mão direita ali, freando bastante, meu pulso inchou e o relógio eu virei, estava sangrando. A pulseira, a parte de baixo ali, que é um pouco mais grossa, que era de metal, ela fez um corte no meu pulso. Então também fiquei espantado também com aquilo, né? Daí tirei o relógio, coloquei no bolso e vamos em frente. Mas são detalhes assim que nunca tinha me ocorrido e que num passeio desse acaba acontecendo. Então aqui umas imagens do alto ali, ó, então para vocês verem como é curva atrás de curva, então se desce muito. Pedi para o Stefano tirar um pouquinho as fotos novamente. Deixa eu beber a água aqui, que hoje só eu falando, eu já estava meio gripado. Não é Covid, tá? É resfriado mesmo. Essa noite eu dormi esqueci de programar o ar para desligar lá e eu durmo sem camisa e sem coberta, é um costume antigo. E eu acordei, acho que nas 3, 4 da manhã eu estava congelando. Aí hoje de manhã eu já ruim o dia todo, nariz fungando e a garganta ruim. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Onde eu estava? A Karina Legnani também tá nos dando boa noite. E só lembrando, pessoal, semana que vem a gente tem um programa especial aqui, tá? Vão ser umas dicas sobre caminhada, então vai estar aí o Andrei e a Karina participando com a gente, tá? Então não perca, quem gosta de caminhada, e principalmente quem vai participar da caminhada noturna aqui de Campo Mourão no dia 5 de dezembro, tá? Então vão ter bastante dicas sobre caminhada, então semana que vem não percam. Stefano, põe as fotos novamente lá, manda ver. Só deixa eu me achar aqui. Bom, nessa parte aqui a gente parou foi nosso almoço, assim, não foi almoço ainda, foi um lanchinho, né, que nós começamos a descer ali, era 8 da manhã, e foram um pouco mais de 4 horas de descida, né? Então aqui a gente fez no Cerro Colorado, aqui no final do Cerro Colorado ali a gente fez uma parada, e aqui também é um posto de controle, né, como eu falei antes, você compra tipo um ingresso, você paga lá quando sai quase no final, lá na parte asfaltada,
E aqui é um controle para ver se realmente o pessoal pagou, né? E aqui é interessante que tinha um pessoal aqui da BBC de Londres, né? Que é a TV, acho que é a principal TV, né, da Inglaterra. Eles estavam gravando um documentário ali na Bolívia, e nesse dia eles estavam com o pessoal lá, o pessoal de laranja lá no fundo, de roupa laranjada. Esse é o grupo de salvamento em montanhas. Então eles estavam gravando ali com esse pessoal. E daí eles foram tirar uma foto e eles chamaram. Até faltou o suíço, acho que ele estava na moitinha fazendo xixi lá, que ele não saiu na foto. Mas são lá atrás, lá, ó, esse aqui que é o repórter e o outro que era o produtor. E toda essa galera lá é da equipe de salvamento de montanha, eles que fazem, né, os salvamentos. E tem esse rapaz aqui, depois que a gente saiu da foto, ele pegou e gritou, daí, quem que é o brasileiro do grupo, né? Falei, ué, o que ele quer comigo, né? Daí eu peguei, né, peguei a mão, né, falei, sou eu, daí ele veio conversar comigo, tudo sorridente, daí ele me falou que ele é casado com uma baiana. Falei, opa, e ele falava português até melhor que eu, assim, né? Então você não dizia que ele era boliviano, assim, ele o português fluente, até com sotaque um pouco do Nordeste ali. E a gente ficou bastante tempo conversando, daí ele contou que ele fica 3 meses no ano, ele fica 3 meses na Bahia, ele tem um trabalho lá de segurança, de bombeiro civil, e 3 meses ele vai para a Bolívia, ele fica trabalhando ali na equipe de resgate. Depois ele volta para a Bahia, fica 3 meses com a esposa lá trabalhando, e depois volta lá para a Bolívia. Daí eu, curioso, comecei a perguntar dele falando, né, sobre os acidentes e tudo mais, né, ele pegou e confirmou, né, disse que mesmo hoje a 90% do trânsito ocupando ali, utilizando a estrada ali de estrada asfaltada, continua acontecendo em média 100 mortes, né, se antes era 300 mortes, depois que começaram a usar a estrada asfaltada ali, são em média 100 mortes por ano. E também ele falou que não é só nessa parte aqui antiga, não, diz que lá também, que a questão também que eu falei dos carros antigos, carros mal cuidados, diz que principalmente na descida, alguns lá abusam do freio, diz que o pessoal ali também costuma beber bastante, então acontece muitos acidentes até naquela parte asfaltada, então ele estava contando, detalhando isso. E esse documentário, né, que é da BBC lá, eu cheguei muitas vezes a procurar na internet, cheguei a xeretar lá o site da BBC e tal, mas no YouTube, mas nunca consegui achar nada ali, não. Acho que seria bem interessante, mas eu não lembro mais nem o nome do repórter, o nome do programa, na época eu cheguei a anotar lá, mas eu acabei perdendo. Então, e aqui a gente fazendo graça, aqui já estava quase no final do downhill, e aqui tinha passado a parte principal de descida. E daí daqui para frente uma parte assim que a gente passava que tinha muitas quedas d'água. Agora nessa foto tinha lugares ali que você passava, a água caía em cima de você, outros trechos você passava por dentro de riachos, então foi bem diferente assim, essa parte. E continuava ali os monumentos, as cruzes, então todo cantinho ali tinha alguma coisa. Aqui que eu falei, não, tinha alguns trechos que você passava, eram alguns riachos ali que se formavam em razão da água que descia das montanhas. E o cuidado aqui era não cair, né? Porque a água limpinha, mas era bem gelada. E o meu maior cuidado era não molhar o pé. Eu tentei passar com os pés levantados ali, mas não teve jeito, molhou o tênis. E eu sempre senti frio nos pés, sinto frio no corpo todo. E nesse trecho aqui, depois a gente tinha alguns pedaços que a gente tinha que pedalar. Acho que foi a única parte que a gente teve que pedalar um pouquinho, né? Que até então só ia no embalo. Aqui, ó, é um monumento que tem lá, é bem antigo, dos anos 40, ali, da época da Segunda Guerra. Até perguntei para o guia, mas ele não soube dizer. Ele falou, acho que ele acredita que eram presos políticos que foram mortos ali, que foram fuzilados ali, só que ele não tinha certeza. Eu até lembrei, né, aqui na Serra do Mar, né, quem desce de trem ali entre Curitiba e Morretes, tem ali no quilômetro, acho que no 65, né, do lado onde passa o trem, tem ali a Cruz do Barão, né, que foi onde foi assassinado o Barão do Cerro Azul, lá, né, em 1894. Então, até na época, na hora lá, eu me lembrei desse fato. E aqui já na parte final ali, e aí eu descobri, né, vendo a placa ali, que além de todo o perigo de você cair no precipício, tinha o risco também, a gente estava passando, de cair em pedras lá do alto, né? O guia não tinha falado nada. Só no final ali que eu fui descobrir também que não era só olhar para baixo ali, cuidar para não cair no precipício, mas você tinha que também, às vezes, olhar para cima. E aqui já a parte final ali, a gente já tinha pedalado ali já cerca de 60 quilômetros, que é pedalado em termos, né? Que a maior parte você anda em embalo, então não cansava mais mesmo, era o traseiro ali, sempre dos solavancos, das pedras, e como eu falei antes, as mãos. Então, braço, mão, pescoço, acho que da tensão, né? Que além de você frear, você apertava
um pouco mais ali os freios. E aqui já no finalzinho ali, a gente estava chegando na cidade de Coroicó. E a cidadezinha ali, ó, ela parecia aquelas vilas, assim, do Velho Oeste, assim, tudo meio empoeirado, cheio de poeira, meio abandonado ali. E aqui são vários bares, assim, um do lado do outro, assim, todos para turista mesmo. Eu gosto de gatos, né? Aqui tinha mais gatos lá dentro, mas acho que tinha uns 10 gatos pretos ali, né? Eu falei, é interessante. Então, daí depois a gente parou nesse bar, né? Quando chegou no final ali, a gente parou nesse bar. Eu fui louco para tomar uma coca, né? Tava cansado, e aqui tava bem calor. Como eu falei, no início lá a gente saiu a 0 graus, aqui tava uns 35. E já era ali, já passava do meio-dia, então tava um sol. E quando eu encostei a bicicleta, e quando eu entrei no bar, assim, tinha uma TV ligada, volume bem alto, e tava na MTV local, na MTV boliviana. A hora que eu cheguei no balcão e falei uma coca, começou a tocar Michel Teló na TV lá, ó, a música lá, Uai Se Eu Te Pego. Daí eu comecei a rir, eu falei, poxa, até aqui essa música. E depois, nessa viagem da Bolívia, aconteceu mais 2 vezes também, de eu ouvir essa música. Em outros programas eu conto, até lá no Lago Titicaca, lá na Isla do Sul, lá eu acabei ouvindo, lá dentro de um barco. Então é interessante como essa música pegou mesmo, né? E daí eu pedi depois que eu bebi minha coca, eu pedi pro dono do bar ali que eu precisava usar o banheiro. Ele pegou e me mostrou, aqui é o banheiro, ó, pra você ver, o banheiro é isso aí. Aqui é o xixizinho, se você precisar fazer algo mais, você vai lá atrás, ali, ó, escondidinho. Aí, outro lado, aqui é uma cerca de mato e tinha umas casas, então, quer dizer, privacidade zero ali. Então, eu fiz meu xixi rapidinho e saí. Então, o troço ela era bem precário mesmo. E, para finalizar ali, a gente teve que almoçar um restaurante, né, e também uma pousada, assim, no meio da mata ali. O dono era um húngaro, e depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, né, ele contando que sempre teve vontade ele via, né, na TV, sobre a América do Sul e tinha vontade, principalmente o Brasil. Ele veio com a família, os filhos, 2 filhos, ele veio para o Brasil, mas não deu muito certo, né? Assim, tentou se estabelecer no Rio de Janeiro, mas a coisa era meio complicada. Daí tinha um amigo que estava na Bolívia, ele foi para lá, comprou esse local aqui, tem a pousada e disse que está feliz, ele não quer mais voltar. E daí esse foi o almoço. Poxa, depois de vários quilômetros de pedal ali mesmo, sem pedalar, né, sendo descida, dá uma fome danada. E daí a gente tinha a opção de comer a comida lá dos bolivianos, igual o guia, o motorista da van, lá eles foram num prato que tinha lá, que é típico deles, é um ensopado lá com tripas, era batata e tripas. Eu, como sou chato para comer, sou enjoado, dei uma olhada ali, eu falei, não, é meio pesado para mim, daí eu fui do outro lado. E até fiz um prato bem simplesinho ali, né, que sempre quando eu não conheço a comida ali, eu pego um pouquinho para ver se eu gosto. Mas depois eu descobri que aquele caminhão, aquele macarrão, bem surtidas, assim. E esse é o pessoal, né, que eu falei que é nosso grupo lá. Esse aqui era o israelense, o Barak, o Stefan, que é o suíço, eu, o espanhol e o casal de chilenos. É que eles ficaram contando para nós, né, como seria a viagem deles e tudo mais. E depois de uns 2 quilômetros, daí nós deixamos eles num trevo ali e eles partiram para a viagem deles, né. Espero que ainda tá tudo certo, mas nem peguei endereço, nada. Eu não costumo, né, ficar trocando endereço, quando viaja, você conhece tanta gente, depois você não fica conversando, não fica trocando figurinha, então não sou muito de pegar endereço do pessoal, né? Acho que. E aqui depois o retorno, cada um num banco, todo mundo cansado, eu ali com o nariz vermelho, queimado de frio e de sol. E foi interessante que daí o motorista colocou um CD lá para tocar de uma banda chamada Coquetel Molotov, acho que é uma banda mexicana. Pô, e tinha umas músicas lá que o Capital Inicial gravou, acho que umas 3 músicas lá que o Capital Inicial gravou, daí tudo em espanhol. Então foi bem animado. E daí a gente na volta, né, voltou olhando ali o trecho que a gente tinha descido de bike, né, na parte da estrada asfaltada. Cara, ali você via que, poxa, que loucura, né, descer num lugar desse, com carros passando. E outro detalhe que não comentei antes, mas tanto nessa parte quanto lá na estrada, na parte lá sem asfalto, por ser alta altitude, muda muito o clima, né? Então, ao mesmo tempo tá sol, daqui a pouco tá nublado, daqui a pouco tá garoando, daqui a pouco o vento vem de um lado, daqui a pouco abre tudo, daqui a pouco o tempo fecha. Então, é bem variável o negócio. Então, pessoal, essa é uma aventura e tanto. Acho que contar não é a mesma coisa que você vivenciar, tá? Isso eu lhes garanto. Eu contando que ali é 70 por hora, que o precipício está do lado, que as pedras, que tem perigo, que morreu gente é uma coisa. Agora, você tá lá arriscando o teu pescocinho é totalmente diferente. Você sentindo ali na curva, quando você dá uma derrapadinha, assim, aquele frio na barriga,
só estando lá mesmo para saber como é essa emoção, tá? Eu indico e, como eu falei, Bolívia tem várias opções. Para quem gosta de aventura, é um local e tanto. Essa aqui no final, já quando a gente voltou a La Paz, é a última foto aqui, eu só coloquei essa foto só por um detalhezinho aqui. Esse aqui é o estádio lá de La Paz. Só por curiosidade, quem gosta de futebol, foi nesse estádio que o Brasil perdeu a primeira partida numa eliminatória de Copa do Mundo, em 1993. Foi naquele jogo lá que o Zete acabou caindo no antidoping lá por traços de cocaína na urina, né? Mas, na verdade, ele tinha tomado chá de coca. Stefano, pode tirar que acabaram-se as fotos. Deixa eu sair daqui. Opa, me perdi de novo aqui. Então, pessoal, o Jonas Silva aqui, fala, Wander, bela aventura. É isso aí, Jonas. O Jonas está começando, acho que, a pedalar também agora, ele e a esposa dele, a Bruna. Então, Jonas, pode também anotar aí na tua lista de futuras viagens. Então, pessoal, esse foi nosso programa aqui sobre a Estrada da Morte na Bolívia. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que eu fiz uma anotação, mas acho que não tem. Falei tudo que tinha que ser falado ali. Quem quiser saber mais detalhes, pode depois mandar mensagem, mandar zap, mandar e-mail aí, que é o que eu conto. Então, galera, finalizando o programa, só queria, só antes de finalizar, pedir contar uma coisa aqui. Tem uma amiga nossa aí, quem conhece, a Cleide Couto, a Cleidinha, ela já teve o nosso programa número 5, ela está na UTI Covid aqui da Santa Casa, ela não está legal, então pedir a quem é de fé aí, quem costuma orar, quem costuma ir na igreja, que coloque ela em suas orações, tá? E quem não é de fé, pelo menos mande uma energia positiva, é a nossa parceira. Ela também estava animada para a caminhada noturna, estava inscrita. A gente já tinha combinado também no feriado de 19 de março para ir para o Pico Paraná e, de repente, ela começou a passar mal, descobriu que estava com Covid, ficou em casa 2 dias, foi internada e a situação só piorando, tá? Ela ainda é nova, tem 40, 41 anos, então quem puder orar por ela, aí a gente pede que a pessoa que sempre está conosco aí, como eu falei, já teve no programa número 5, teve aqui no estúdio com a gente aqui. Então, uma parceira, uma pessoa que eu conheci nas caminhadas, aí, nas atividades, aventuras que eu sempre faço. Aí, então, também é uma pessoa que gosta, né? Um garoto que gosta das aventuras aí. Então, pessoal, quem puder orar por ela, a gente agradece. E também tomem cuidado, porque agora está chegando a segunda onda de Covid, e às vezes a gente acha que é só estatística, é só no noticiário, mas quando acontece com uma pessoa próxima, a gente vê que o negócio é real, que o problema é real, que é grave, que mata. Então, pessoal, se cuida aí, porque a coisa é complicada. Não desejo, foi a primeira pessoa próxima, assim, que teve Covid, e realmente a situação não é fácil. Bom, então era isso, pessoal. Então, chegando ao fim do programa, quem puder depois, mande aí para nós aí um feedback, o que achou desse formato. Foi meio em cima da hora, assim, mas a gente, de repente, tenta fazer com outros temas e mudar uma outra coisa aí, beleza? Então, até a próxima semana e grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Stefano.